Esta é a vida, hein? Olha aqui. Começa hoje. Primeiro lugar, deixa eu saudar os amigos. Tudo bem, ídolo? Tudo bom, tudo ótimo. Bacana, tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Tudo bem, Brasil? Beleza. Show de bola, Brasil? Show de bola. Você sabe que a barba, estava vendo hoje pela manhã no programa da Fátima Bernardes, eu assisto a Fátima bonito, compõe bem o rosto, a barba hoje tá na moda, a barba. Tá. Você não podia ter tirado a sua. Eu fiquei sozinho naquele combinado. Não, o Brasil aderiu. Como? Não, mas o senhor vai caminhar. Não, a barba, pô. A barba. Até a Dimara vai deixar agora o bigode. Eu não. Vai deixar o bigode, mas não, Dimara? Então, beleza. Então é o seguinte, eu vou ficar barbudo também. Eu tô só pedindo autorização. Posso ficar barbudo, pessoal? Felipe, falou que pode, acabou, né? Posso fazer uma coisa? Pode Vem fazer cá um que eu não negócio. posso levantar. Hein? Vem cá. Bem-vindo. Tudo bem, Dimara? Obrigado. A gente adorou tudo lá. Eu quero ver se o Júnior Brasil... Sente a sua falta. Você sacudiu demais, viu? Eu quero ver se você vai cumprir o que você me prometeu ontem. Você é um cara de pau. Você é um cara de pau. Você falou comigo, na sua volta... Você sabe o que eu vou? Eu vou antecipar. Você virou, me ligou ontem e falou, Júnior Brasil, estou morrendo de saudade. Ele falou isso pra você? E quero que você almoce comigo. E eu, como fiz muitos negócios, fui lá, comprei, como é que chama o lugar onde você compra relógio, sapato e tal? 25 de maio. Comprei coisa demais, vou revender, vou fazer muita coisa, me ajuda. Mas como eu trouxe muita coisa, eu vou doar para os amigos... Você vai almoçar comigo hoje no rodízio por minha conta. Eu falei, promessa feita, eu tô com você. Ainda bem que eu sou mentiroso, todo mundo sabe, né? Olha aqui, começa hoje para o Galo as oitavas de final da Copa Libertadores. O time enfrenta na Colômbia Nacional o Atlético Nacional de Medellín. As duas equipes têm algumas coincidências que eu preciso que você veja agora. Acompanhe na reportagem do Mr. Band. O Luciano Dias, eu estava em São Paulo, num restaurante lá, e o Luciano Dias, um garçom... no girar, fazer brincadeira. Eu estava num restaurante lá e um garçom veio me perguntar sobre o Luciano. Foi aquele repórter, assim, bonito, moreninho, parece com o César Tralli. É aquilo tudo mesmo, foi assim, é o mais bonito da TV brasileira. Olha aí se não é. Atual campeão colombiano, equipe que ficou em segundo lugar no grupo 6 da Libertadores com 10 pontos atrás do Grêmio. Este é o Clube Atlético Nacional de Medellín, adversário do Galo hoje pelas oitavas de final. A coincidência entre brasileiros e colombianos não para só no nome Atlético. São dois times em busca do bicampeonato da Libertadores. Olha aí uma coincidência. Para conquistar o caneco em 1989, o Atlético Nacional também superou o Olímpia na decisão. E tem mais coincidência. Assim como o Galo no ano passado, os colombianos perderam o jogo de ida no Paraguai por 2-0, reverteram o resultado adverso em casa e venceram nos pênaltis. O goleiro daquele time era o folclórico Higuita. O atacante Aristizábal, então com 19 anos, também fazia parte daquela equipe. Mas diante das coincidências, há o que podemos chamar de critério de desempate. Atlético Mineiro e Atlético Nacional de Medellín já se enfrentaram em 1975 no Mineirão, um amistoso. O Atlético venceu por 5-0, não teve dó dos colombianos. Um show do Reinaldo, 3 gols. O lateral direito, aqui do meu lado, Getúlio, 5-0. Aquele time do Atlético era uma máquina também, né? Realmente, o time do Atlético naquela época jogava-se muito bem, né? Devido aos jogadores que vieram da categoria de base, como Reinaldo, Cerezo, Paulo Isidoro, né? E vários outros. E um experiente goleiro Careca, né? Nós conseguimos ganhar de 5-0 com 3 gols do Gênio Reinaldo, que dificilmente você encontrará outro igual, né? Você que já enfrentou muitas equipes de outros países sul-americanos, o que o jogador tem que ter para vencer essas partidas, conseguir bons resultados? Tem que vencer a arbitragem muitas vezes, a torcida também. A torcida principalmente, quando você está no hotel, bombas uma atrás da outra, foguete e tudo. Então tudo aquilo ali deixa o jogador um pouco cansado, mas tem que passar por tudo, por cima disso tudo aí, né? Como eu falei, a Libertadores é quem chega lá na frente, quem é o melhor. Então o Atlético tem condições de ganhar e chegar aqui e ser campeão. O Atlético fez apenas um gol nas últimas 4 partidas. O que você acha que está acontecendo nesse ataque do Galo? Os gols não estão saindo. É muito pouco, né? Para um time como o Atlético, tem atacantes maravilhosos como o Jô, o Tardelli. Acho que tem que fazer gols. O Atlético precisa fazer gol. Eu tenho certeza que na próxima agora vai sair uns 3, 4 gols. Para você, o palpite no jogo de hoje, placar da partida dos Atléticos lá na Colômbia. Não, um jogo muito difícil, mas tenho certeza que o Atlético vai conseguir ganhar. 1-0 tá bom demais. 1-0 aqui no Independência garante a classificação, né? Caiu no outro e, como diz, está morto, então aqui no outro é mais fácil.
Deixa eu mandar um beijo pra Graça, irmã do Getúlio. Tá lá em Bicas, São Joaquim de Bicas, não é isso? Ô, Graça, convida a gente pra almoçar aí. Aliás, eu tô de dieta, viu? Aqui, ó, presta atenção, estou de dieta. Então não tem eu vou rodízio. emagrecer, a promessa que eu tô fazendo aqui no tete a tete. Eu vou emagrecer. Eu fui experimentar o uniforme ontem lá em São Paulo, não entrou não, rapaz. Ué. O Ivan Zimmermann, que é maior, entrou, em mim não entrou. Então estou de dieta, olha aqui. Mas pode convidar para almoçar que eu vou comer uma saladinha aí, viu, Graça? Um beijo para você, obrigado ao Getúlio aí. E um abraço lá para Muriaé, na peixaria do Netinho. Só tem traíra, né, na peixaria do Netinho. Todo mundo assistindo a gente aí em Muriaé. Um beijo aí, parabéns pelo estádio aí. Estádio de Muriaé, que é muito, muito simpático. Mas tem que ficar na primeira divisão também, né? Me ajuda aí. Cadu Doné, tudo bem, ídolo? Tudo bom. Mas que beleza de cabelo, ídolo. Ah, é? Eu não tô vendo, eu tô sem Tá óculos, bonito, eu não tá sei se parecendo bom, uma se é ironia, se é... Ô, ídolo, ó, você foi muito falado, viu, lá em São Paulo. Ah, muito obrigado. É. Foi muito falado lá em São Paulo. O pessoal está gostando do seu trabalho. Depois eu vou te contar a história. Não é da banda, não, é um outro negócio. Então é o seguinte, vamos falar do jogo de hoje, Ídolo. Vamos embora. Né? Olha, você está vendo, Galo Nacional de Medellín, a decidir vaga nas quartas e tal. Alguma surpresa para você, principalmente nesse cruzamento aí com o Atlético Nacional de Medellín? Você acha que o Galo... Ó, são 7 desfalques, hein? 7 desfalques. Se o Atlético entrasse em campo com 7 desfalques, você mudaria o seu discurso? De repente até por precaução, dentro desse discurso que você vai fazer agora? Não, 7 desfalques não é brincadeira pra ninguém, né? Pelo amor de Deus, quase, é um time inteiro. O Nacional não tá com essa bola toda de ter um elenco sensacional e colocar todo mundo ali e manter a qualidade do time, não. Sinceramente, acho que é o fator decisivo nesse confronto. Você falou de surpresa, eu acho que o Nacional surpreendeu passando nessa fase, não porque o time é ruim, mas porque caiu num grupo muito complicado. Todo mundo imaginava o Nils, só que ninguém imaginava que no confronto direto o goleiro do Nils fosse fazer as honras da casa ali, entregasse tanto. Como é que era o nome dele? Vou lembrar. Guzmán. Não, Guzmán? Não. Falando em Guzmán, um abraço pro Stanley Guzmán, que tá lá na peixaria lá em Muriaé. Não é Guzmán, não é? Não é não, só é aquele negócio marca de roupa lá, gente. Armani, não é não? Não é não? É Guzmán? É Guzmán Então, mesmo. Guzmán, é ele mesmo. Que marmota, hein? Marmota total e fica até um ponto de interrogação para saber esse time do Nacional, porque quem dizer que conhece os reservas do Nacional vai acompanhar o futebol colombiano assim lá longe, né? A gente acompanha um pouco os principais aí pela Libertadores, então fica realmente na dúvida em função disso. Agora, o Nacional, o futebol colombiano em geral, tem uma cultura de sair mais pro jogo. Eu lembro que eu apliquei esse raciocínio no confronto Cruzeiro e Laú. O futebol chileno também tem isso. E outro futebol que tem essa característica na América do Sul é o futebol colombiano. Então, isso favorece os brasileiros, né? Mas vamos ver se na prática eles vão fazer isso. Mas eu acho que pode ser algo positivo. Ataca mais, mas tem um traço meio irresponsável, assim. Tem técnica, tem velocidade, mas não fazem aquele jogo que incomoda tanto os brasileiros que os uruguaios e os argentinos costumam exercer dentro de casa. Muito bem, um futebol de muita força, né, Brasil? Acho que o Atlético tem que se ligar exatamente nisso. O jogador colombiano, no geral, na história, é um jogador de muita força. Basta você se lembrar daquela seleção colombiana que ganhou da Argentina, que goleou a Argentina. Você mexer com ele, tinha o Rincon, tinha um outro que jogou aqui no Brasil também, forte pra boa. Os caras são muito fortes. Isso é meio que a base do futebol. É como se tivéssemos um futebol africano dentro do nosso continente aqui, né, Brasil? Eu acho que essa é a melhor definição. O estilo até de jogo é muito parecido. Eles são um pouco irresponsáveis, eles partem para cima, não se preocupam tanto com a defesa, são muito rápidos, avançam mesmo. Agora, qualquer equipe que tem 7 jogadores, aí a gente não vai falar no Brasileiro, que daqui a pouco o cara vai falar, mas o Cruzeiro não. A gente está falando de Libertadores. Claro. Libertadores é diferente, tem uma outra conotação. E também não tem o elenco que o Cruzeiro tem no Nacional. E é outra situação. É um tipo de competição que te exige uma forma diferente. Você tem que estar ali no seu ápice, no máximo, os desfalques são significativos, não há dúvida. Mas o que me preocupa um pouco também não é isso, não é nem a questão do adversário. É tirar o que está sendo falado, o Guilherme, aí você tem o Fernandinho, que também não vive um bom momento, e vai cair uma responsabilidade muito grande, mais uma vez, em cima do Ronaldinho, que não está tão bem, o Fernandinho também não tão bem, mas pode ser, dentro do que o autor está pensando, eu vou colocar um cara mais agudo justamente pelos espaços, pela subida que o adversário vai dar. Mas ainda assim é um jogo difícil. O que vale é que o campo dá uma condição legal, apesar de estar lotado, 40 mil, torcida cheia, para você poder jogar. E isso é muito bom para o Atlético. E antes de passar para Edmar, que sempre tem que falar com mais tempo, é mulher, tem a preferência. Coisa linda. Fala, sabe tudo, fala muito. Esse estádio do Nacional não tem muito aquele caráter de alçapão, né? Muita gente, os ingressos foram esgotados
rapidamente. Muita gente também para receber o Galo no aeroporto, para ver o Ronaldinho. Aquela história que a gente já está acostumado a ver na América do Sul e pelo mundo afora. Agora fica longe, né? A torcida não fica tão próxima como no Independência. E não tem alambrado, hein? Não tem alambrado, mas fica longe. Então tem um espaço ali, não é aquela história de alçapão. Então, era só isso. Deixa só antes da gente... Já que ele falou do passar, estádio, entendeu? Antes de passar para a Dilmara, a gente fala aqui do Ronaldinho, eu estou vendo que você tem feito comentários ácidos, acho que você tem razão no que você está dizendo com respeito ao Ronaldinho. Vejo o Cadu também cobrando muito o futebol do Ronaldinho que desapareceu, mas acima de tudo é bom a gente ouvir o torcedor, né? Claro. O torcedor, nossa equipe foi às ruas, daqui a pouco a gente vai ouvir da boca do torcedor atleticano se ele quer que o Ronaldinho fique dentro do time ou fique na reserva, daqui a pouco. Mas antes eu preciso só que a Dilmara me responda o seguinte: o Júnior Brasil entrou numa questão em que eu gostaria que você falasse. O Fernandinho deve ir para o jogo. Acho que já está praticamente escalado para o jogo. Nesse esquema do Alto Ori, Dilmara, que é mais defensivo, que é um time mais cadenciado, espera e sai na velocidade do Fernandinho, ou seja, ele tomou a decisão correta, na sua opinião? A minha preocupação maior, e aí é claro que a gente pode falar tudo que a gente quiser do Atlético Nacional, dos desfalques e os principais, o Cardona, né, que é o armador da equipe, a gente pode falar do Medina, o zagueiro que está fora, você pode falar que ele é um péssimo, que em casa ele não é tão bom, em 15 jogos na Libertadores ele foi equilibrado, né? Péssimo ser humano, a gente vai falar isso, que ele pega... Não, pois é, a gente pode falar uma série de coisas, mas eu acho que talvez a maior preocupação seja essa, com o próprio Atlético. E a maior preocupação não é nem se o Fernandinho vai jogar, eu acho que a maior preocupação é o Guilherme não jogar, porque a grande armação da equipe. Mas aí a gente está rodeando e vamos falar, tira o Ronaldinho ou não? Tira o Ronaldinho. Não, o povo vai falar daqui a pouco. Não tinha que tirar o Guilherme. Isso é que podia ter o Ronaldinho ter campo, mas Guilherme tinha que jogar. É a meritocracia. Ele faz por onde ser titular. Eu entendo sim que o Ronaldo deveria passar por um período de preparação, já que ele está reclamando de falta de ritmo, se prepara e volta em alto estilo. Então o momento é do Guilherme. E se futebol é momento, nada melhor do que colocar ele para jogar, pô. Claro. O Ronaldo é espetacular, que então o Pablo Escobar levantou da Catatumba para ir lá ver o Ronaldo. Pô, o cara é ídolo e tal, tudo bem. Mas se não tá bem, fica no banco um pouquinho. Mas o Guilherme Fábio é ídolo do Cruzeiro. Depois não foi ele fora do time. Pois é. Então é o seguinte, tem que jogar o Guilherme, pô. Mas vamos ver, de repente o Alto Ori surpreende aí nesse esquema, saindo com velocidade, pode ser que dê certo. Pessoal, a Honda preparou uma super promoção para vocês. Em promoção Honda, vem que tem, são 5 motos por semana. Viagens para o Superbike Brasil e você ainda pode ganhar a moto Honda dos seus sonhos. É isso mesmo. Você poderá escolher a moto Honda que você quiser. Gostaram aí da ideia? Então é o seguinte, são 3 formas de participar. Você pode visitar uma concessionária Honda, realizar um serviço na oficina para você que já tem a sua Honda, ou comprar uma motocicleta Honda aí. Basta você retirar o seu cupom e cadastrar o código no site, que o site que é esse que está abaixo aqui, que você está vendo. Depois é só esperar os sorteios. Gente, é muito fácil, hein? Sério mesmo. Não esqueça, vá a uma concessionária Honda, entre, retire o seu cupom. São muitos prêmios, uma poderá ser sua, uma moto Honda, por que não? E um detalhe, não desperdice a sua sorte, participe, ela chega e você precisa participar, porque ela pode estar batendo a sua porta, que é a sorte. Olha, a equipe dos donos, obrigado pessoal da Honda aí, viu? A gente fica feliz. Olha aqui, a equipe dos donos da bola foi às ruas, é muito legal essa matéria aí, porque o povo precisa falar, o torcedor. Então foi às ruas para saber o que a torcida do Atlético acha sobre Ronaldinho. Tem que ser titular ou tem que ser reserva? Vamos ver. Tem que jogar bola, porque por enquanto ele está fora de forma, né? Não está bom. Ele e o Tardelli. Está mal demais, mas eles têm que melhorar muito, porque senão o time vai sair fora também. Mas aí, o senhor manter no time ou tiraria? Mas tem que manter no time, porque ele é o nome do time, né? Hoje eu diria que reserva. Mas o Paulo Tuori não está tendo peito para colocar na reserva e nem tirar, nem substituir. Mas vamos aguardar, né? Tem que melhorar. Se não melhorar, quem vai tomar a vaga do Ronaldinho vai ser o Guilherme. Reserva, melhor. Reserva. Ele não tá fazendo nada. Ele não tá fazendo nada. O goleiro que salvou lá, os gols lá, o goleiro que tava. O goleiro lá que defendeu lá. Se não fosse ele, nós tínhamos tomado uma goleada. Infelizmente, ele já está meio cansado já, né? Agora tem que aposentar um pouco, descansar e dar oportunidade para outro que quer jogar. Na minha opinião, ele tinha que começar jogando como reserva. Porque o Ronaldinho não está tão bom assim, não. O Guilherme está jogando melhor do que ele. Mas ele tem os méritos dele.
Mas eu tô com ele, com o meu galão da massa, até o final. Para mim, no banco de reserva. Que o Guilherme tá muito melhor que ele. Para mim, é o Guilherme e o Tardelli mesmo. Armando o time do Galo tem que ser o Guilherme. E o Ronaldinho, infelizmente, não tem jeito. Ele tá muito mal. Ele tem que comer o banco para ele aprender. Ah, não, o Ronaldinho, ele é bola, né? Mas tem uns momentos que cada jogador tem a fase. Mas o Ronaldinho sempre tem que continuar. Não pode deixar no banco, não. Porque o Ronaldinho, a única salvação do Galo é o Ronaldinho e a tropa dele lá, os companheiros, certo? Mas como o Campeonato Brasileiro está começando agora, Libertadores já está na reta final, mas tem que continuar Ronaldinho lá, mas vamos jogar bola, Ronaldinho. Vamos parar de palhaçada, porra. Vamos jogar bola para esses caras aí. E você é o melhorzinho do Brasil, é o melhor do Brasil, Você já está na idade, mas você é o melhor do Brasil. E eu espero você, e o Palhaço espera uma força sua aí, pra você dar uma força a essa galera aí, que a única maneira pra armar com eles é você aí. Vamos jogar bola e boa sorte, felicidade e Galo doido! Seu palhaço! Olha aqui, vou contar uma coisa pra você. Ele tá que nem as músicas do Pink Floyd, não acaba, né? Fica aquele troço, vai, não acaba. Mas tem razão. Agora, eu preciso ouvi-los. E aí, Ronaldinho... Melhorzinho, né? Por favor, vocês são os melhorzinhos comentaristas que tem aí, então por gentileza, não fiquem em cima do muro, não. Ronaldinho no banco, Ronaldinho de titular. Ronaldinho no banco. Eu acho que, tecnicamente, por mais que a gente você vai ficar esperando o quê dele? Na bola parada, que é a alternativa que tem sido nesse momento, a única para o Atlético, uma decisão de situação de vaga, sabe? Eu acho que é decisivo demais para o Atlético arriscar dessa forma. E o Felipe Junqueira tem uma teoria sobre a conversa do Paulo Autuori ontem. Teoria do Felipe Junqueira tem que ser destacada. E eu vou trazer a teoria do Felipe Junqueira. Não tem jeito dele falar, não tem como colocar o Felipe Junqueira para falar da teoria aí no alto-falante, não? Os 4 da frente. Hein, Felipe? Que o Paulo conversou ontem. Liga aí o alto-falante, você fala em cima. O povo quer ouvir. Eu achei que é a melhor definição. Não, ainda não. Tá me ouvindo agora? Agora sim, por favor, qual é a sua teoria? A minha teoria é que, como o Guilherme não era o único que não estava na conversa, a conversa foi só com quem tá mal, ué. E que o Guilherme vai jogar. O Guilherme por isso tá fora dessa conversa. Entendeu? Não pensar com o Guilherme, não, ele tá bem. Eu prefiro acreditar nessa teoria. Não é legal? Por isso que mais da teoria, né? Esperava a teoria. Não, mas porque ficou todo mundo tão preocupado. O cara que tá bem, que vai pro banco? Não, ele tá querendo dizer o seguinte, como o Paulo Autuori... Não, pra descansar, entendeu? Só pra explicar a teoria. Pra manter a regularidade. Na sua época, Brasil, tinha um negócio chamado arma secreta. O jogador ficava no banco e era arma secreta, né? Então o Guilherme é a arma secreta do Galo. Não, mas na teoria do Felipe é o seguinte, para ninguém ficar preocupado que o Guilherme vai jogar, é o seguinte, ele conversou com os outros e sem o Guilherme, porque os outros estão precisando de conversa. O Guilherme não, mas que na hora H o Guilherme vai entrar, porque o Paulo Autuori não confirmou o time. Por isso que é uma teoria interessante a do Felipe, porque ele não confirmou o time. Não é interessante? Uma conversa que teve ontem, a televisão mostrou o Cristóvão Borges com o Fred. 20 minutos de conversa. Aí na hora que o Fred saiu, volta aqui mais um pouquinho, tem mais um pouco aqui. Aí mais uns 10 minutos, mas foi mais de 20 minutos de conversa. Deve ter sido o Paulo Autuori buscar. Não, agora não, eu vou te falar, vai gostar também. Você acha que se o Atlético perder e o Guilherme estiver no banco, a torcida vai cair de pau? Eu não sei se vai cair de pau pelo seguinte, porque o Ronaldinho divide muitas opiniões. Mas uma coisa está ficando clara, o Ronaldinho é depositado uma responsabilidade e ele não está fazendo nem a cobrança de falta, nem a bola parada, nem o lançamento, nada. Ele não está conseguindo fazer a diferença. Até entendo, estou dando mais uma chance, é um jogo decisivo, de repente ele vai chamar a responsabilidade nesse jogo, vai fazer a diferença. Tá, mas a partir daí, algo tem que ser feito. Porque o que mais vai ser esperado? E aí o Ronaldinho pode decidir no final? Pode. Mas talvez com o Guilherme em campo e o Ronaldinho no banco, não precise daquele lance, porque o time já decidiu. Chegar no limite. Mas é inegável que o Paulo Autuori tem um pouco de falta de coragem de tirar o Ronaldinho Gaúcho do time. Mesmo? Isso dá pra ver ao longo dos jogos. E isso não quer dizer que ele não vai tirar no futuro, porque a pressão pode chegar num nível que mesmo o cara sem coragem vai lá e tira, porque não tem outro jeito. Mas ao longo das partidas, pelo amor de Deus, tem hora que é claro que quem tem que sair é o Ronaldinho e ele nunca tira o R10, mesmo ao longo dos jogos. Então, eu concordo com a Dimária, para mim o Ronaldinho, o momento dele é no banco, até porque ele e Guilherme, que é uma coisa que eu pedi, que eu gostaria de ver, e a gente já observou algumas vezes, não deu certo, e nesse tipo de jogo,
Pra mim não cola, Você acha não. que... Então tem tá. que ter Você jogador acha que que corre mais, que volta mais pra marcar os dois ali. Agora, o Guilherme seria o cara do chute. O Guilherme chuta mais do que o único Fernandinho. no Atlético. É o cara que chuta ali em frente à área. Então você tira uma possibilidade, vou pôr o velocista. O velocista Fernandinho que não tá bem, o Guilherme é o cara do arremate. Júnior, mas se você não acha que os dois têm que ir juntos, tem que tirar o Ronaldinho. Não, mas eu tô dizendo o seguinte, se ele não quer tirar o Ronaldinho, eu tô dizendo, ele virou, fixou, eu vou com o Ronaldinho e vou morrer abraçado com ele. Beleza. Mas não era o Fernandinho colocar o Guilherme no banco. Porque no momento o Guilherme faz muito mais jus de ser titular. Mas é isso que eu ia perguntar. O Cadu destacou que o Fernandinho com o Guilherme não funcionou essa dupla. Não, o Ronaldinho com o Guilherme. Desculpa, o Ronaldinho com o Guilherme não funcionou essa dupla. Não funcionou porque realmente não tem como jogar junto ou a culpa é do Autuori que não achou posicionamento? Acho que é um pouco de tudo, mas na realidade é o seguinte, ele não quis mexer muito no esquema, quis manter o esqueleto, o posicionamento, sendo que não combina um dos dois ficar ali na esquerda, onde fica o Fernandinho, com a obrigação de correr e voltar para marcar. Como nenhum dos dois fez isso nas vezes em que eles jogaram junto, o time ficou com o meio-campo muito frouxo. Perdeu o meio-campo em muitas oportunidades. Tem que ter mais gente para preencher. O Fernandinho pode dar a impressão de ser mais ofensivo do que o Guilherme, por exemplo, mas ele vai e volta mais. Ele é mais agudo para atacar e recompõe com mais assiduidade, digamos assim. O Guilherme fica mais parado ali. Então, fica o time muito lento, sem preencher o meio-campo com os dois. Então, no momento, tendo que escolher um, eu deixaria o Ronaldinho. Porque não funcionou porque o Ronaldinho tá mal. Você pode colocar quem que você quiser, o melhor craque do mundo do lado dele, que não adianta. O Ronaldinho não tá bem, ele não tá conseguindo fazer o que ele tem que fazer. Viu, Everton? No jogo da nossa transmissão lá em Uberlândia, do jogo do Atlético e Corinthians, na substituição do Guilherme, as vaias ao fora aconteceram. Então não adianta as pessoas dizerem assim, ninguém tá preocupado com isso. Não é verdade. Aconteceram as vaias sim. É um dos exemplos que eu dei que faltou coragem pra ele. Isso pode aí. ser outra coisa, ele pode não estar enxergando o jogo, mas todo mundo viu na genialidade do Ronaldinho vai voltar O Léo Gomes está lembrando uma coisa que está sendo repassada aqui pelo Junqueira. No primeiro tempo do jogo contra o Santa Fé, os dois jogaram bem. Ronaldinho e Guilherme. O Guilherme jogou bem. O Guilherme, mentira, o Guilherme jogou bem, o Ronaldo não. Eu não concordo, não. O Ronaldinho bem... Mas funcionou o esquema. Mas funcionou mais em virtude dos volantes. Vamos ser sinceros nessa situação. O que o Paulo Autuori está falando? Quando ele fala assim, eu estou recompondo e treinando melhor a defesa. O que ele está fazendo? Ele está plantando os laterais, segurando os volantes. O atleta não tem essa mobilidade para frente. Então, quando ele acerta esse posicionamento, mas você não tem uma recomposição defensiva do Atlético. Então, o Atlético não vai nem para frente, nem para trás. Você não facilita nem quem está na frente. Eu acho que falta um 8 ali. Um Elias, um Wesley. O Elias está lá no Corinthians. Mas isso já faltava para pegar essa bola, para pegar essa bola na defesa, entregar ela redondinho para o ataque. O Atlético não tem. Segura para mim aí, Brasil. Segura para mim, Brasil, que agora eu vou falar de uma outra coisa que está parando o Brasil. Plano de saúde, tem muitos por aí. Mas plano familiar com odontologia por apenas é familiar, R$ 149,90 é só anual saúde. E não é por pessoa não, amigo, é para a família inteira. Fica muito mais econômico, porque na All Saúde você tem consultas e exames em todas as especialidades médicas. E um detalhe, é até um posto de pronto atendimento exclusivo para associado ao saúde. Lá você não fica esperando, não. Fica pertinho da Praça da Estação. É só pegar o metrô e pronto. O melhor atendimento de urgência e de emergência de domingo a domingo. Não para. Quer mais? Na All Saúde também tem cobertura odontológica com obturação. Rapaz, o presidente de São Paulo lá precisa ver isso, hein? Prevenção e até tratamento de canal, amigo. É isso mesmo. Então você vai ligar agora. Você está esperando o quê? Vai ficar sofrendo aí sem um plano de saúde digno? 3279-7000. 3279-7000. São muitas ligações. O pessoal vai anotar o seu telefone e retornar para agendar uma visita. Pensou saúde? Ligou All Saúde 3279-7000. 3279-7000. Guarde bem o telefone 3279-7000. Agora vamos falar do Cruzeiro. O Cruzeiro voltou aos treinos na manhã de hoje. Então a gente vai com as informações do Cruzeiro, direto da Toca. Aliás, espera aí, Felipe, segura aí. Eu preciso apresentar para o Paulo Henrique Ganso o Everton Ribeiro. Roda aí.
Os jogadores do Cruzeiro voltaram aos trabalhos nesta manhã de quarta-feira aqui na Toca da Raposa 2. Apenas Alisson e Martinúcio foram a campo, fizeram uma atividade física. Os demais jogadores ficaram na academia, onde fizeram um trabalho de reforço muscular. Agora uma informação importante sobre o meia atacante Elber, que está sumido aqui da Toca da Raposa 2. Todos se lembram que na quarta-feira passada, contra o Cerro Porteño, pela Libertadores da América no Mineirão, ele sofreu um choque, um impacto, um trauma no olho esquerdo. A informação da assessoria de imprensa do Cruzeiro é que Elber segue internado sem problemas, sem gravidade, e segue internado por recomendação médica. Por quê? Porque ele tem que aferir todos os dias, pelo menos por mais uma semana, a pressão do olho esquerdo. É uma recomendação médica que ele fique lá, já que esse é um procedimento diário, e evite qualquer problema fora do hospital, um choque, uma trombada. Então apenas uma recomendação médica e o Elber está seguindo ela. Hoje pela manhã, na Toca da Raposa 2, o goleiro Fábio comentou a visita que fez ao ex-goleiro Bruno, ex-goleiro de Atlético e de Flamengo, ontem, na penitenciária Nelson Hungria, em Contagem. Vamos ouvi-lo. Eu recebi esse convite, já tinha algum tempo a vontade de fazer uma visita, né? Porque eu conhecia o Bruno, tinha uma certa convivência com ele. Já de jogar muitas vezes contra, sempre a gente ficava conversando. E isso daí para mim, independente de quem seja, para mim não muda a minha forma de agir e de ser cristão. Então eu fui porque recebi esse convite, já tinha vontade de ter ido antes, mas infelizmente não tive a oportunidade. E foi no momento que Deus planejou tudo e foi um momento importante, tanto para mim quanto para ele, com certeza, porque ele recebeu ali uma oração, e uma oração é super importante aí para que a gente possa cada vez mais nos fortalecer. Muito bem, eu não vou entrar no mérito da questão, não. Cada um faz o que pensa, o que acha certo e o que o coração manda, né? Eu não vou entrar no mérito da questão, não. Eu visitaria a família da menina. E aí? Fala de futebol, vamos falar de futebol, não vamos falar disso não. Melhor. Vamos falar de futebol. Você não queria falar? Só mesmo. Não, eu queria falar aquela hora do Atlético. Brasil, eu vou dizer uma coisa pra você. Você foi muito feliz. Não, mas cara. Porra, peraí, ué. E a família da menina lá? E o filho que ficou aí desamparado? Aliás, eu não toco o barco. Vamos falar do Cruzeiro agora aí, ô Felipe. A dúvida na cabeça do técnico Marcelo Oliveira. Daqui a pouco a gente volta pra cá, pro Brasil. O Cadu e a Edmara falarem aí. Time reserva ou titular contra o São Paulo, domingo em Uberlândia, hein? Eis a grande questão. Roda aí. Dividido entre duas competições, Marcelo Oliveira convive com algumas dúvidas. Pela frente, o São Paulo. E 3 dias depois, Cerro Porteño. Escolher quem entra em campo tem sido um desafio para o treinador. Na estreia do Brasileirão, vitória sobre o Bahia. Em campo, 10 reservas. Aliás, o time considerado alternativo tem correspondido às expectativas. Em 5 jogos, 5 vitórias. Para o torcedor, dá sim para apostar nesses jogadores contra o tricolor. Eles sempre confiantes com a vitória e é ir para cima deles. Hein? Com os titulares, o Cruzeiro conquistou o Campeonato Mineiro e ainda avançou para as oitavas de final da Copa Libertadores. Mas o grupo não entra em campo desde o dia 16 de abril, quando enfrentou os paraguaios. Seria então hora de dar ritmo? Um time titular, porque o São Paulo é um time muito forte, né? E toda vez que o Cruzeiro joga contra o São Paulo, o Cruzeiro dá azar. Talvez o grande medo de Marcelo Oliveira seja uma lesão inesperada. Por isso, não sabe se vai poupar ou não os titulares. Que tal um time misto? Pitaco dos próprios torcedores. Eu preferiria mesclar um pouco, né? Porque tem a Libertadores vindo aí, 3 dias só de diferença do jogo, dia 27 pro dia 30. Eu preferiria mesclar um pouquinho, segurar um pouquinho de jogador para Libertadores, que é um jogo mais importante. Contra o São Paulo, eu acharia que tinha que mesclar o time, os que estão parados, igual o Ricardo Goulart, Dagoberto, colocar eles para jogar, para eles ganhar ritmo, não perder e ir pra cima dos times, né? Esse aí passou na All Saúde, cuidou, botou uma, né, para corrigir a arcada, botou um aparelhinho na All Saúde. Olha aqui. Já joga no São Paulo? Você sabe que uma coisa que São eu não Paulo entendo. São Paulo nem precisa de dentista. Eu gostaria que o torcedor de São Paulo ele já nasce com dente. Eles não precisa jogar bola, não. Tem que ter dente na boca. O que eu gostaria que vocês me explicassem, por favor, Dimara, começa com você. Por que o São Paulo joga tanto contra o Cruzeiro, hein?
é uma coisa tradicional numa história. Mas talvez nessa questão aí, reserva ou titular, a cabeça do Marcelo e tal... Você acha que vai com reserva? Eu disse aqui que eu acho que a equipe tem que ser titular. Acho que é ritmo, Libertadores é força, Também Libertadores acho. tem que Também estar acho. com tudo e acho que tem que ser o time principal. Já está com essa questão do Willian, que não sabe se vai ou se não vai. A possibilidade é que melhore. No Paraguai é logo ali, né, Dilma? O Dagoberto já é uma dúvida. Então, aqui, é time principal. Se você está de machucar, vai machucar em qualquer circunstância. Por mais que machuque, vai machucar 3. E aqui, e se machucar, tem no banco. Claro, o Ganso já gritou lá porque a modificação foi efetiva em relação ao Pato. Ele está vindo armando a equipe, né? De uma outra forma, de um outro jeito de jogar. Eles vêm com muita força ofensiva. O Cruzeiro tem muito bem essa recomposição defensiva, mas é um jogo que é um teste excelente em termos de Libertadores e para a continuidade do trabalho. Então, para mim, é a equipe titular. E aí, Cadu? Time titular mesmo, eu até concordo que na primeira rodada era compreensível que ele poupasse, porque o Cruzeiro vinha de uma sequência de 3 finais. Né, o último jogo da fase de classificação contra o Real Garcilaso, depois a final propriamente dita contra o Atlético e depois o primeiro jogo da Libertadores. Foi um embalo muito grande, mas acho que agora, nesse segundo jogo, se tiver um ou outro jogador especificamente, aquela história da fisiologia, com a recomendação dos médicos para ser poupado, mas com embasamento, tudo bem, mas poupar por poupar, só por precaução, não acho que é o caso. E o São Paulo, a gente tem a mania de colar rótulos nos treinadores e acha que o Muricy joga com um time burocrático, com um time retranqueiro. O Muricy está com o time mais ofensivo aí do futebol brasileiro. Ele joga com 3 meias armando que não marcam, o Bosquilha, o Pato e o Ganso. 3 jogadores com característica ultra ofensivas, o Luiz Fabiano de centroavante e 2 volantes que saem para o jogo, meu amigo. Volume de jogo. Ali para frente, todo mundo, o Muricy, ele se adequa aos jogadores que ele tem. Quando ele jogava com 3 zagueiros, era a realidade do elenco do São Paulo. Ele é um grande treinador, não tem essa história de sempre montar times defensivos, não. E esse São Paulo tá, assim, com perspectiva de ter um time muito interessante. E um detalhe, agora o Muricy teve tempo para montar esse time. Ele chegou com o São Paulo brigando contra o rebaixamento ano passado, aí tirou o time do rebaixamento e tal, bacana, só que agora ele teve tempo para preparar. E o Cadu lembrava de uma coisa interessante aqui, o São Paulo teve tempo, começou bem, não estou dizendo nem que vai ser campeão, nada disso. Uma vitória maiúscula contra o Botafogo, apesar da situação atual do Botafogo. Na primeira rodada ele foi o melhor. E o Corinthians teve talvez até mais tempo de preparo. Você está vendo aí que o time do Corinthians não é horroroso. E aí tem um detalhe, né? O Cruzeiro é importante ele colocar a força máxima, claro, preservando aquele jogador que não está rendendo, que precisa de um tempo. Pelo seguinte, ele vai tirar ponto daquele que é um candidato, que é um concorrente direto. Em casa, né? Diga-se de passagem, como diz o Neto lá. Ao título, é um concorrente, isso é fato. E dentro daquilo que você falou do São Paulo, Luiz Fabiano começa a dar mostras de recuperar seu futebol, o Pato tem aquela entrada de velocidade, o Ganso é aquele cara do lançamento, começa também a se firmar, mesmo dividindo os holofotes com o Luiz Fabiano, com o Pato, mas no lançamento ele decide o jogo, ele começa a ganhar confiança, por isso que ele deu aquela entrevista, mesmo ele mostrando desconhecimento de outros jogadores, como a gente tem o próprio Everton Ribeiro, que você se referiu, que é um jogador de qualidade, ele está chamando uma responsabilidade para ele, de um cara que é diferenciado sim, e começa a viver um momento de tranquilidade até física. Por isso é um jogo difícil e o Cruzeiro tem que ir já mordendo, para na sequência manter essa mesma pegada. Agora só a questão do Elber, só porque ele foi citado aí no VT, eu gostaria de perguntar a vocês, você acha que foi um erro, apesar de já ter passado uma semana, você acha que foi um erro no jogo de ida contra o Cerro, a entrada dele como titular? Eu acredito que vocês tenham discutido isso aqui, mas é uma curiosidade minha. Era o Marlone, a bola da vez era o Marlone. Até antes do jogo mesmo eu tinha falado que eu entraria com o Marlone, mas assim, só porque deu errado... Queimou o menino, Cadu? Eu acho que sim. Ele já tinha jogado algumas vezes, mostrado personalidade, ele teve a oportunidade que ele queria, né? Ele não pode reclamar de ter sido queimado, né? Isso é verdade. E a gente não esperava que ele fosse sentir o jogo. Ele pediu a oportunidade, várias vezes. A torcida pediu o Elber toda hora. Então, assim, eu quero dizer o seguinte, eu colocaria o Marlone, até tinha dito isso antes do jogo, mas... Não vamos dizer que foi o fim, que foi o pior dos erros, só porque deu errado. Eu acho, inclusive, que seria melhor do que ter entrado com o Borges desde o início, se você me perguntasse antes do jogo. Não é só porque deu errado que eu vou falar, não, foi a pior das opções. Colocaria o Marlone, mas
achava uma tentativa válida que deu errado. Surpreendeu o rendimento ruim do A bola da vez era o Marlone ali. Ele, quando banca o menino, até na forma da questão do rodízio, e tinha alguns torcedores que pediam, mas talvez aquela percepção. O Elber, nesses momentos de decisão, ele sente. E o Marlone é um cara que tem entrado e não tem sentido, pelo contrário. Mas o Elber não tinha sentido em outras oportunidades. Mas no histórico dele, tem algumas que ele entrou e que não correspondeu tanto. E aí não é, a contusão não tem nada a ver com a questão de sentir ou não, mas o rendimento dele não foi legal. E aí, para mim, a questão de Borges e Júlio Batista foi outro equívoco. É uma coisa que não foi legal. O Marcelo não avaliou bem, como também depois, no jogo contra o Bahia, ele acertou tudo. Foi de uma felicidade incrível. O que faz a diferença, Dimara, de um treinador bom e de um cabeça de bagre, é que, por exemplo, você pega um time que está fechadinho, que não dá espaço, você precisa fazer um gol, aí você mete um velocista. Para mim é um erro. Isso na Libertadores a gente viu isso muito. Às vezes o time vinha jogar na casa, aí o time visitante chegava, se fechava, você metia um velocista. Não é assim, você precisa de articulação. Você precisa de movimentação, né? A gente falou então, isso por que eu falei isso? Então você acha que o Simeone errou ontem? Porque ele tirou o Diego, que era o articulador, e colocou o Ada Turan, que corre mais. Então, cara, é óbvio que ele errou, apesar de achar que ele está fazendo um trabalho excepcional. O Chelsea foi claramente para empatar o jogo. Pelo amor de Deus. Foi claramente. O Davi Luiz jogou como volante, pô. Entendeu? Ele jogou como segundo volante. Jogou, tipo, né? Como é que chama aquele lá, o Birigui? O Mikel. Mikel, Lampard e... O volante que jogou do lado dele ali, pô. Mikel? É Mikel. Do Chelsea? Puxa o nome do cara, que é isso mesmo, né? Os três volantes do Chelsea foram o Mikel, o Davi Luiz e o Lampard e o Ramírez ainda meio de volante. É o Mikel mesmo. Então, cara, ele fechou para empatar. Só que aí o Simeone errou, botar velocista, não tinha espaço. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando o Berola está no banco do Atlético e o Elber está no banco do Cruzeiro, se o time está fechado, não é jogo para eles. Então, quando ele entra e não corresponde, não sei se foi você que disse aí ou foi o Brasil, que em alguns jogos ele não correspondeu, é porque não era jogo para ele, cara. Porque eu não estou nem chamando o Autuori e o Marcelo Oliveira de cabeça de bagre, não. Estou falando que é um artifício que o cabeça de bagre usa. Ele acha que para furar bloqueio é sempre com velocidade, e às vezes não é, com articulação. O Elber e o Berola, ele tem características muito parecidas, Dimara, e eles devem ser usados em jogos, não são para todos os jogos. Não. É quando tem espaço para correr e no segundo tempo, é isso? Quando você tem, são opções, mas eu acho que o time precisa estar muito qualificado naquele momento. E ali naquela hora, o jogo era do Marlone, sempre foi, porque era movimentação. Quando você tem uma equipe que você tem essa noção, como é o caso do seu, e aí que preocupa, Everton, porque não se iluda que lá, mesmo tendo a torcida e tendo essa história toda, o jogo, a filosofia de jogo do Arce é uma filosofia que ela marca primeiro e depois ela sai para o jogo. Então, esse problema de furar a marcação, ele vai continuar tendo. Não vem com essa história de que porque você está em casa, o time vai partir para cima. Ele está entrando classificado, o primeiro placar é dele. Então, não fique esperando, porque isso são os rótulos que você coloca em termos de Libertadores e não é verdade. Está aí de exemplo o jogo de ontem do Bolívar e do León, o que aconteceu. Né? No empate, na classificação. E não foi por causa da altitude, foi por causa dos 2 gols que eles fizeram no México. Então ela tem essas alternativas. Em cima do que você falou, esse diferencial do técnico, eu lembro, vários jogadores falavam muito, o treinador que eu trabalhei, que fez o melhor trabalho e melhor me orientava, aí no Andrade. O Adilson já falou, e o que o Enio fazia numa situação dessa? Eu vou colocar o velocista, porque aquele jogador ele não tem a perna direita, não tem a perna esquerda, não sabe fazer essa função. Não, eu vou colocar o articulador, porque o articulador vai jogar em cima daquele volante ali, que o Enio tinha uma leitura de jogo. Na acepção da palavra. E conhecia o cara bem. Que tem que... Então, a mudança dele não era mudança por isso. Porque necessariamente é o velocista, em cima do que você falou. Não, às vezes você vai ter que ter um cara também tinha muito isso, de saber... Cita aqui que o Enio, os dois. Mas o Enio tinha isso. E o jogador que trabalhou com ele fala, a leitura dele trazia um dado para quem entrar, que esse cara sabia o que ele tinha que fazer e como. Você sabe por que o Muricy é um técnico excepcional? Não é simplesmente porque ele tem um discurso motivador na preleção, não. Ele é um treinador excepcional porque ele lê o jogo como ninguém. Você quer que eu dê um exemplo? Dentro da nossa casa, o São Paulo com o Cruzeiro ano passado no Mineirão. Cruzeiro voando no campeonato, o Muricy veio e deu um nó, cara.
Ele leu tão bem o jogo, ele matou todas as alternativas do Cruzeiro, venceu com 2-0, tirou a velocidade do Cruzeiro. Isso é treinador. Isso sim é um treinador. E o Juvenal, que até pouco tempo era o chefe dele, numa entrevista épica, sensacional que ele deu na ESPN Brasil, um showman. Aquele cara, você pode gostar ou não dele, mas ele é inacreditável. Ele falou que no Brasil não tem muito técnico, né? No Brasil não tem técnico, aquele jeito dele. E é uma coisa pra gente refletir depois com calma, né? Dos técnicos brasileiros. Ele dizendo que não tem técnico mesmo, tipo o Enio Andrade Hélio, tipo alguns na Europa hoje em dia são, de conhecer tudo, estudar o adversário. Ele é. Aqui, no Brasil não tem técnico. Você pega o Mano Menezes. O Mano Menezes, ele é alfabetizado, tem todos os dentes, tem o olho azul. E só por isso, ele é péssimo. Olha aqui, meu amigo, o Link tá dizendo aqui, pra eu lembrar que ele achou que eu ia falar do Vanderlei Luxemburgo, né? Que toma o ativo. Esse toma mesmo, viu, Link? Como toma? Meu amigo, eu vou fazer uma pergunta agora bem íntima para você. Preste atenção. Como é que anda a sua vida sexual? Aí você me responde, isso não é problema seu, não é problema meu, mas é problema para ser resolvido pelo ativo. Está se sentindo para baixo? Você é daquelas pessoas que andam cansadas, estressadas e a vida sexual quase não acontece, Everton Guimarães? Então, olha, não se assuste nem se desespere, amigo. Tá vendo esse número aqui? É o telefone do Ativo. O Ativo é um energético natural, totalmente voltado para essa questão sexual, que vai dar uma turbinada na sua relação, não é? Com a ajuda do Ativo, você pode voltar a ter aquela relação prazerosa, com intensidade e muito vigor. É importante ter vigor, né? Ele age por até 72 horas, meu amigo. Você vai virar uma máquina do sexo, hein? E aí ele é na sua circulação sanguínea. Então ele vai devolver todo o ânimo e vigor que você precisa, tá vendo, Cadu? Para fazer bonito na hora H. Então você vai ficar aí totalmente para baixo ou vai pedir seu Ativo? Você vai ligar agora no 34912227 e receber o Ativo com todo o conforto e discrição. E não se preocupe na hora de receber na sua casa ou no trabalho, porque a embalagem é muito discreta. Parece uma caixinha de bombom, é época de Páscoa, né? Ligue agora, os consultores estão preparados para tirar todas as suas dúvidas e transformar você numa grande máquina do sexo ativo. A energia que cabe no seu bolso. Detalhe, o Júnior Brasil fez o comercial, a caixa tá vazia, deve ter tomado. A gente vai pro intervalo rápido, hein? Rapidinho, 8 minutos aí a gente já volta.